Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo eu quero aqui te contar 2 ou 3 bastidores que eu fui conseguindo, unindo, ouvindo de um lado ou de outro, mas que para mim explicam muito a queda no Campeonato Gaúcho, o porquê, na minha visão, e eu imagino que muita gente também viu assim, de um rendimento fraco na estreia da Copa Libertadores da América e que certamente este pensamento vai impactar na sequência da temporada. Gente, olha só, deixa eu começar contando antes da bola rolar lá em Medellín. Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, na segunda-feira, logo depois do Internacional ter feito o treino de conhecimento lá do estádio e tudo mais, ele entrou num táxi. E nesse táxi estava ele, o Cristiano Silva da Rádio Guaíba. É bem normal quando os repórteres viajam juntos, todo mundo fica mais ou menos, vai no mesmo restaurante, divide o táxi e tal, para ter uma companhia, trocar aí, se um precisar ajudar o outro, aquela coisa toda. Lá pelas tantas virou uma gandaia, uma galhofa, porque a proposta às vezes do Donos é essa, a da gente brincando, ele conversando com o taxista em espanhol, o próprio Cristiano Silva falando sobre outras coisas e aí vazando no fundo, a gente brincando. Mas a bem da verdade, o Diogo deu ali uma informação preciosíssima, que depois que o jogo acabou eu me dei um estalo por conta das entrevistas coletivas baterem com esse bastidor. O Diogo disse que no hotel da concentração, e eu sempre digo, quando o cara tá no hotel da concentração, às vezes passa um jogador, às vezes passa o treinador, o cara da comissão técnica, algum membro do staff, o presidente, e aí conversa, e o cara diz, tudo que eu te falei aqui não fala meu nome. E aí o cara vai pro ar e tu tem que entender, se o cara tá no hotel, e a gente tem muito acesso no hotel, alguma coisa boa pode sair, só que não pode falar o nome. E ele diz o seguinte, o Internacional não aceita a desclassificação do Campeonato Gaúcho da maneira que foi. Porque o Inter acredita que jogou muito bem contra o Caxias, faltou apenas o gol. E na visão colorada, se jogar da mesma maneira que jogou contra o Caxias, o Internacional vai sair com uma vitória, vai começar bem na Libertadores da América, porque precisa apenas do gol e o gol vai acabar saindo. Essa declaração, mais ou menos desta maneira que eu construí aqui, uma outra palavra diferente, mas é exatamente este o contexto, dada pelo Diogo Rossi, me veio à mente depois na entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Porque eu já trouxe aqui o relato, foi uma entrevista bastante desconfortável, o Mano estava com palavras ásperas, duro, brabo, incomodado com algum tipo de situação, dizendo que não ia aceitar conversinhas que poderiam agitar o ambiente no Internacional, dizendo que a imprensa faz sempre as mesmas perguntas, que é repetitivo e tudo mais. Só que a imprensa estava querendo saber o porquê que o Inter, na visão de vários, não jogou o que poderia contra o Independiente. Porque o Inter era time para ir lá e vencer com alguma tranquilidade. E aí vem o segundo bastidor. O primeiro bastidor foi dado pelo Diogo Rossi e o segundo bastidor aconteceu na sala de imprensa no momento que o presidente do Inter, que o Mano Menezes estava dando a entrevista. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, chamou um dos repórteres que estavam lá, e tinham vários, foi o Cristiano Silva que ele chamou, porque ele queria entender. Ele chamou o repórter para dizer que eles não estavam entendendo, e aí quando vai o Inter estava o presidente Barcelos, Felipe Becker, um outro conselheiro, membro do staff e tal, o porquê das perguntas, dos questionamentos por técnico Mano Menezes, o porquê que as perguntas estavam sendo tão críticas, tão minuciosas, tão duras, porque para o Inter eles tinham jogado super bem essa partida fora de casa na estreia do Beira-Rio. O Internacional chegou na entrevista coletiva depois do empate achando que seria jogado para cima, achando que a imprensa iria dizer que foi muito boa a estreia, que o Inter estrategicamente tinha feito um jogo muito bom e que as coisas estavam maravilhosas. E aí tu soma com algumas outras questões. O Alan Patrick também foi na mesma linha e disse na coletiva ao lado do Mano Menezes que as perguntas da imprensa estavam sempre repetitivas. O Kehler passou na zona mista e conversou com os repórteres e disse o seguinte, olha, ele admitiu falha, claro que a falha maior é dele, ele não tem como não admitir que falhou no jogo, mas ele falou o seguinte, tem que esquecer 2022, tem que parar de falar de 2022 e pensar em falar em 2023. E se a gente for um pouquinho para trás, o Luiz Adriano, na saída do campo, para o repórter da Paramount, ele disse que o Inter merecia a vitória, porque tinha feito um primeiro tempo muito bom, que caiu de produção na segunda etapa, mas que o primeiro tempo tinha sido muito bom. Ou seja, eu estou unindo todos os bastidores, primeiro do repórter na concentração antes da bola rolar, que o Inter tinha certeza que jogou super bem contra o Caxias, que faltou só o gol. Depois, com o presidente Barcelos chamando o integrante da imprensa a dizer por que vocês estão fazendo essas perguntas tão críticas? Estou dublando aqui porque eu não vi, mas o termo era esse, tá? Por que a imprensa
Ele disse assim, as pessoas que não estão entendendo nada. Todo mundo achou que o Inter foi bem, vocês estão fazendo esse tipo de pergunta, dizendo por quê, o que está faltando, por que não é igual ao ano passado. Gente, o Inter tem a plena convicção de que está tudo bem, de que está tudo às mil maravilhas. O Internacional tem a certeza de que as coisas não estão complexas, complicadas e que não existe isso de não estar jogando a mesma coisa que o ano passado. Pelo menos foi isso que passaram antes do jogo e o próprio presidente, tô dando aqui o caminho para vocês, passou deixando a entender que tá tudo bem, tá tudo certo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.